Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite, a indicação do meu nome, feito pela professora Karina e pela equipe do Telesaúde. Para mim é uma honra estar aqui hoje, podendo contribuir com o Telesaúde. A professora Karina já me apresentou, eu sou professora Cláudia Batista dos Santos Darós, professora do Departamento de Prótese do curso de Odontologia da Universidade Federal do Espírito Santo. Sei que não está passando. Bom, na nossa aula de hoje, iremos falar sobre lesões cervicais não cariosas. Tentarei de forma sucinta falar sobre este assunto, porque temos apenas de 40 a 45 minutos, então buscarei falar o que temos de hoje mais atual neste assunto. Então vamos abordar a definição dessas lesões, sua prevalência, o diagnóstico, as causas, tratamento restaurador e não restaurador e algumas considerações finais. Então, o que seriam lesões cervicais não cariosas? Ela é definida como um processo patológico descrito pela perda de tecido dental duro na junção cimento-esmalte, independentemente da ação bacteriana. Essas lesões, então, têm um caráter multifatorial, né, sendo que sua formação e progressão se dão, então, pela interação de diversos fatores. Dentre eles, nós temos a ação pela fricção, que leva ao desgaste, que seria a abrasão, o estresse nas lesões de abfração, e a biocorrosão, que se dá pela degradação química, bioquímica e eletroquímica da estrutura dentária. Então, nós temos que um fator pode ser desencadeante, porém a conjunção desses fatores leva à formação dessas lesões que se dá na região cervical dos dentes. Aqui, para a gente poder relembrar que a região cervical também pode ser acometida por lesões de cárie, quando esta apresenta um padrão agressivo da doença, né, para que a lesão de cárie ocorra, há necessária da instalação de um biofilme sobre a estrutura dentária, sendo que ela também pode acometer a região radicular do dente. São as cáries radiculares. Nas lesões não cariosas, nós temos, então, os processos de biocorrosão, abrasão e abfração, que pode acometer tanto a região coronária do dente, como também a porção radicular. A prevalência dessas lesões, ela tem aumentado muito nos últimos anos. Elas são mais frequentes na região vestibular, por ela apresentar, então, uma anatomia específica, né, em que o esmalte nessa região ele é muito fino. Essas lesões também são mais prevalentes na maxila, mais comum em premolares, mas ela pode acometer todos os dentes da arcada dentária e também no arco inferior. Raramente são encontrados em regiões interproximais, mas podem acontecer por hábitos nocivos do paciente, como, por exemplo, o uso de palito de dente. Sendo que a perda da estrutura dentária ela é irreversível e acumulativo com a idade. Essas lesões, elas tendem a assumir, então, uma maior demanda na nossa prática clínica diária, pelo aumento da expectativa de vida da população e, assim, também pela manutenção da dentição natural em idade avançada. Então, com o envelhecimento da população e manutenção da dentição natural, é mais comum que a gente observe esses tipos de lesões. Alguns estudos mostram, então, que mais de 85% dos indivíduos
podem ter algum tipo de lesão cervical não cariosa, e isso tende a aumentar com o avançar da idade. No Brasil, já foram realizados também alguns estudos mostrando essa incidência em torno de 53% a 72%, assim como em outros países, como em Trinidad, no Caribe, e na China, que gerou em torno aí de uns 60%. Isso não significa que essas lesões acometam apenas indivíduos com mais idade, né? Uma população jovem também pode ser acometida por essas lesões, que está muito relacionados aos hábitos de vida de um indivíduo. E por que essas lesões acontecem justamente na região cervical dos dentes? Porque por causa da conformação da junção semente-esmalte, que é considerada uma região singular de integração dos tecidos dentários mineralizados, esmalte, cimento e dentina. As altas concentrações de estresse tensional, então, separam os prismas de esmalte e acelera os processos de formação dessas lesões. Isso porque a espessura do esmalte nessa região ela é muito fina, girando em torno de 0 a 500 micrômetros. Dessa forma, a dentina exposta e o esmalte debilitado são facilmente atingidos por uma escovação traumática ou ação ácida. Como podemos observar, então, aqui nessa ilustração, nessa imagem, em que podemos observar aqui o esmalte, a dentina, e este seria o cemento, e essa aqui é a junção cemento e esmalte. Vocês observam aqui que o esmalte nessa região, ele é muito fino. Então, forças tensionais tendem a se concentrar nessa região, levando à microfratura desse esmalte, em conjunto com a ação por abrasão, pelo desgaste, por uma escovação traumática, assim como pela ação de ácidos, né, de origem alimentar ou de origem endógena. Então, ele se dá por um processo multifatorial. Desta forma, temos vários tipos de lesões, né? E uma pode ser confundida com a outra. Aqui a gente vai tentar descrever cada uma delas, lembrando que uma lesão pode iniciar de uma forma e posteriormente, né, como a cavidade bucal é um ambiente dinâmico, então ela sofre interferência de vários fatores que se associam entre si, dando essa característica multifatorial dessas lesões. Então, nós temos aqui a abrasão, que é a perda por desgaste do tecido dental por um processo mecânico repetitivo causada pela abrasão de objetos ou substâncias, podendo ser difusa ou localizada. Então, nós temos um processo mecânico repetitivo, né, em que uma superfície áspera e dura desliza ao longo de uma superfície menos rígida, cortando na forma de uma série de ranhuras, que podem ser observadas nessas lesões. Então, procedimentos abrasivos geralmente só contribuem na formação de lesões não cariosas quando associados a episódios ácidos e de tensões, dando essa característica multifatorial dessas lesões. Então, a escovação dentária seria uma das causas em que a gente deve orientar o paciente quanto à duração da escovação, né? Não realizar por muito tempo. Orientar também o paciente quanto à força ou pressão aplicada durante a escovação, né? Não precisa fazer muita força, exercer muita pressão. Existem técnicas de escovação que o profissional pode estar ensinando a seus pacientes. A frequência de escovação também, né? Esses pacientes tendem a realizar escovação várias vezes ao dia, não é necessário, né? Uma frequência de 3 a 4 vezes ao dia é o suficiente,
né? E também o momento em que é feita essa escovação. Explicar a esses pacientes para evitarem que a escovação seja feita imediatamente após o consumo de alimentos ácidos ou algum episódio de vômito, que é muito comum, que as pessoas querem imediatamente escovar os dentes. Então, a gente pede para que esses indivíduos primeiro façam um bochecho com água, limpe a boca com água e aguardem cerca de 30 minutos antes de realizar a escovação, né? Orientando os pacientes quanto à técnica mais adequada, como estímulo modificada, né? Ou mesmo uma técnica mais simples, como a de fones, para pacientes que têm alguma dificuldade motora. Orientamos também os pacientes quanto ao tamanho das cabeças das escovas, que deve ser pequena, com cerdas macias. Para indivíduos que têm dificuldade também na realização da escovação corretamente, podemos indicar o uso de escovas elétricas, como por exemplo, para pacientes idosos, né, que já perderam a habilidade manual, né, e tem dificuldade de fazer uma higienização adequada, tomando cuidado com a pressão que é aplicada sobre o dente também no uso da escova elétrica, né, em que ela deve ser apenas apoiada sobre os dentes e permitir que a escova faça a movimentação de limpeza, sem exercer pressão. O dentifrício também, né, para esses indivíduos, o recomendado é aquele para dentes sensíveis, evitar os dentifrícios clareadores, que apresentam maior quantidade de abrasivos em sua composição. E esses dentifrícios para dentes sensíveis, eles apresentam uma menor abrasividade e também produtos remineralizantes em sua composição, que vão ajudar, então, aos pacientes que apresentam sensibilidade dentária devido à perda da estrutura dentária na região cervical e exposição de dentinho da raiz. Quais as características principais das lesões de abrasão? Nós temos, então, que essas lesões são lisas, polidas e geralmente duras, são polidas justamente pela ação mecânica da escovação. Elas apresentam uma forma de cunha ou V, contorno regular e término nítido, envolve dentes adjacentes, então um conjunto de dentes, né, pode ser de um hemiarco ou nos dois hemiarcos, né, isso vai depender da força que o indivíduo exerce durante a escovação, né, que muitas vezes o destro ou o canhoto pode escovar com mais força de um lado do arco dentário do que do outro, mas geralmente a gente observa dentes adjacentes acometidos pelo mesmo tipo de lesão. Não invadem o suco gengival e geralmente esses indivíduos também apresentam uma boa higiene local e gengiva saudável, justamente porque eles escovam demais os dentes. São observadas também ranhuras horizontais mais amplas do que profundas nessas lesões. Então, como a gente pode observar aqui nessa imagem, vocês conseguem enxergar ranhuras realizadas pelo ato da escovação, que é uma dessas características das lesões de abrasão. O grupo de dentes mais acometidos são os caninos superiores, primeiros pré-molares e todos os primeiros molares. É muito comum esses dentes serem acometidos pela sua localização na arcada dentária, mas isso não significa que os dentes anteriores também não possam apresentar. Sim, eles também podem apresentar esses tipos de lesões. E a bifração? O que seria a bifração? Seria a perda da superfície dental nas áreas cervicais dos dentes, causada pelas forças de tensão e compressão durante a flexão dental. Essa teoria foi primeiramente descrita por Liu e Ickel em 1984, corroborada por Grippo em 1991.
Ainda é uma teoria, porque muitos estudos, né, não concordam com esse tipo de explicação, porém é a que mais se aproxima para tentar explicar por que alguns dentes apresentam a bifração e outros não. Então, nós temos que a força de tração, ela apresenta uma capacidade limitada de resistência, podendo provocar o rompimento das uniões químicas dos cristais de hidroxiapatita da região cervical do dente, por ser uma região de uma espessura muito fina de esmalte. O sistema mastigatório em função, ele impõe 3 tipos de tensão sobre os dentes. São elas: compressão, cisalhamento e tração. Bom, gente, eu tinha preparado para vocês um esquema adaptado de Lee e Ickle para tentar explicar por que ocorrem essas lesões na região cervical dos dentes. Né? Numa oclusão balanceada, né, numa carga que é aplicada de forma cêntrica no dente, a tensão ela é dissipada ao longo do eixo do dente. Porém, quando alguma interferência oclusal e essa carga incide de forma lateral ou oblíqua à estrutura dentária, uma região dela sofrerá compressão e na outra haverá tração. Oi? Pode continuar? Do outro lado sofrerá tração. Né? Segundo a teoria de Lee e Ickle, quando forças laterais oblíquas numa oclusão não balanceada por alguma interferência oclusal incide sobre a estrutura dentária, um lado haverá compressão e do outro sofrerá tração. Nessa região onde a concentração desse estresse que gera tração, o esmalte acaba se rompendo, né, ao rompimento dos prismas de esmalte, levando a microfraturas dessa região de esmalte, justamente por ser uma região com uma espessura muito fina de esmalte. E associada, então, a uma escovação e ao ataque ácidos que acontecem durante a alimentação, nós temos a perda progressiva da estrutura dentária. Vários estudos já foram realizados tentando mostrar, né, a concentração de tensão na região cervical dos dentes, representada aqui por essas áreas vermelhas. Então, estudos de elemento finito tentam mostrar o que acontece na cavidade bucal. Então, quando a força incide no sentido lateral à estrutura dentária, há uma concentração de estresse nessa região, que é a região cervical. Como a dentina é substancialmente mais resistente à tração do que o esmalte, há uma maior deformação sem fratura. Porém, o esmalte não consegue acompanhar o mesmo grau de deformação da dentina por suas características físicas e propriedades mecânicas, então ele acaba se rompendo nessa região. Então, o bruxismo é uma das causas primárias de abifração na região amelo-sementária, e o estresse e o alto impacto também são considerados causadores primários dessas lesões. Então, nós observamos aqui o molar, primeiro molar, com uma lesão de abifração. É comum observarmos, às vezes, apenas um dente na arcada dentária com esse tipo de lesão. Vocês observam aqui que o dente vizinho já não apresenta, porque esse dente está sofrendo alguma interferência oclusal. Aqui já observamos, né, nos 2 pré-molares. Então, o que a gente deve observar? Né? Se o paciente apresenta contatos oclusais deflectivos, contato posterior em protusão, contatos no lado de balanceio que não devem existir, contatos individuais no lado de trabalho,
desvio mandibular durante os movimentos excursivos da mandíbula, interferências oclusais, contatos prematuros e dimensão vertical alterada, assim como paciente apresentando hábitos de bruxismo e apertamento. Quais seriam as características dessas lesões? Ela afeta as áreas cervicais vestibulares dos dentes, com um entalhe profundo e estreito em forma de V ou cunha. Ela apresenta ângulos definidos, superfície lisa e brilhante também pela ação mecânica da escovação. Um término nítido, podendo invadir, então, o sulco gengival. E geralmente afeta um único dente, com interferências excursivas ou cargas oclusais excêntricas. E a biocorrosão? O que seria biocorrosão? Há pouco tempo atrás, era denominada de erosão dental. A erosão ela era definida como a perda de estrutura dentária por ação química ou eletrolítica. Seria também a perda progressiva do tecido dental duro por processos químicos que não envolvem a ação bacteriana, que é o que acontece no processo de cárie. Porém, com os estudos da tribologia, o termo mais correto seria biocorrosão, que seria a ação química, bioquímica ou eletroquímica que causa a degradação molecular das propriedades essenciais de um tecido vivo. Como esse processo se dá no órgão dentário, que é considerado um tecido vivo, nós chamamos de biocorrosão. Porque a erosão dental, ela é definida como um mecanismo físico pela ação do movimento de um líquido, sólido ou gás, ou suas combinações que causa fricção sobre uma superfície. Então, o termo erosão ele não pode ser utilizado quando nós queremos nos referir à ação química sobre a estrutura dentária, porque a erosão, ela se refere a um mecanismo físico, segundo a tribologia. Então, o termo correto seria biocorrosão, que envolve a degradação do esmalte dentina por ação de ácidos endógenos e exógenos, ação química proteolítica das enzimas sobre o colágeno da dentina e também a ação eletroquímica piezoelétricas no colágeno da dentina, que todos irão contribuir, então, para a degradação da estrutura dentária. A sensibilidade do dente e a ausência de irritação gengival na área de desgaste confirmam o diagnóstico. Ela se apresenta, então, em forma de pires ou U, podendo ser planas ou irregulares, com aspecto fosco ou polido do esmalte dental. Fosco se foi após um processo de desmineralização recente. E polido quando já temos aí um certo tempo que ele também sofreu polimento pelo ato da escovação dentária. Então, quais seriam as principais características dessas lesões? Nós temos, então, concavidade amplas no interior da superfície plana do esmalte, translucidez incisal intensificada, que também é observada, principalmente nos casos de biocorrosão de origem intrínseca, pelo vômito ou regurgitação constante, desgaste em superfícies não oclusais, restaurações de amálgama elevadas, que é comum observarmos que há perda de estrutura dentária e as restaurações de amálgama se elevam, como ilhas, principalmente em pacientes que apresentam vômito constante ou regurgitação ácida. A aparência limpa não oxidada dos amálgamas e também é comum a conservação da banda de esmalte no sulco gengival. Então, nós temos que a biocorrosão pode ter origem intrínseca ou extrínseca. Intrínseca,
quando há regurgitação de ácidos provenientes do aparelho digestivo, associados a doenças crônicas, que dão as lesões que também podem ser denominadas de perimólise. E extrínseca seria a ação de ácidos de origem externa ao nosso organismo. Lembrando que os pacientes que sofrem de hipossalivação e ou xerostomia, né, eles perdem a ação protetora da saliva sobre a estrutura dentária, levando assim um aceleramento da degradação dos dentes pela biocorrosão. Então, é indicado a esses pacientes o uso de estimuladores por ação local para aumentar a quantidade de saliva e também substitutos salivares. Podemos recomendar também o uso de gomas de mascar sem açúcar, que também irão ajudar esses pacientes a aumentarem a quantidade de saliva. Então, a biocorrosão, ela está associada com regurgitações ácidas e vômitos crônicos, e inclui doenças, situações como diabetes mellitus, radioquimioterapia de cabeça e pescoço, que acabam atingindo as glândulas salivares, diminuindo muito a salivação desses indivíduos, alcoolismo crônico e gravidez, em que esses pacientes têm episódios constantes de vômito, né, levando então o suco gástrico à cavidade bucal, assim como no processo de refluxo gastroesofágico, úlcera duodenal, disfunção gástrica, obstrução intestinal, bulimia nervosa e uso contínuo de anti-inflamatórios. O que seria, então, refluxo gastroesofágico? Seria um conjunto de queixas que acompanham alterações no esôfago, resultantes do refluxo anormal do conteúdo estomacal. Então, nesses pacientes, né, o suco gástrico acaba retornando à cavidade bucal, né, via esôfago, acometendo assim, então, as estruturas dentárias. Esses indivíduos, seus sintomas clássicos são pirose e regurgitação, então eles acabam reclamando de queimação, né, gosto ruim na boca, o alimento retorna à cavidade bucal. Muitas vezes esses pacientes não sabem que apresenta doença de refluxo gastroesofágico, porque o diagnóstico clínico é bastante sensível, então o cirurgião dentista ele empenha em um papel fundamental e os pacientes que sofrem de refluxo gastroesofágico, eles também podem apresentar outros sintomas, como rouquidão, pigarro, tosse crônica, crises de asma e aftas recorrentes. Então, o cirurgião dentista, ele apresenta um papel fundamental no diagnóstico, né, dessa doença, né, observando esses tipos de lesões sobre a estrutura dentária. Então, nesses casos, quando a regurgitação ácida ou vômitos recorrentes, observamos então o desgaste por palatina dos elementos dentários, principalmente os antros superiores, e essa perda severa de estrutura dentária. Então, a gente desempenha um papel fundamental, né, e podemos encaminhar esses pacientes para um clínico ou um gastro para se realizar o tratamento correto. A bulimia, então, é outro padrão caótico de alimentação, em que o indivíduo ele, apresenta vômitos autoinduzidos, né? Fazem uso de laxantes e diuréticos que também diminuem o fluxo salivar, e é muito comum observar nos pacientes mulheres de 20 a 30 anos com esta doença. Né? Então, se a gente observa os pacientes com essa perda agressiva de estrutura dentária, a gente pode também estar encaminhando ele para uma orientação médica. Então, nesses pacientes nós temos, então, desmineralizações severas, né? E que, como eu tinha dito antes, observamos, então, a elevação de restaurações em amálgamas, que não vão sofrer o desgaste, né, pela ação do ácido, assim como a estrutura dentária. Então, elas se apresentam elevadas como ilhas.
Na biocorrosão extrínseca, em que esse ácido tem uma origem externa ao nosso organismo, ele pode advir de alimentos, medicamentos ácidos ou que diminuem o fluxo salivar e produtos ácidos do meio ambiente, como em indivíduos que trabalham em indústrias, né, que podem ter um contato com ácido mais recorrente. Não está mostrando todo o slide aqui, tem problema? Então, eles podem ser acometidos também por lesões de biocorrosão, assim como nadadores, né, em piscinas que fazem uso frequente de piscinas com cloro, podem também sofrer de biocorrosão. Então, em relação aos alimentos ácidos, a gente deve se ater ao pH desses alimentos, porque o pH crítico de desmineralização do esmalte, ele gira em torno de 5,5. Então, pH abaixo de 5,5 já leva à desmineralização da estrutura dentária. Quanto aos tipos de ácido, nós temos ácidos orgânicos e inorgânicos. Dentre os ácidos orgânicos, nós temos o ácido acético presente no vinagre, ácido tartárico nas uvas, os ácidos cítricos nas frutas cítricas e o ácido fosfórico presente nos refrigerantes. E como ácido inorgânico, nós temos o ácido clorídrico presente no suco gástrico. E a titulação se refere, então, à concentração desses ácidos na solução. Então, aqui nós temos alguns exemplos de alimentos ácidos, né? A água gaseificada, ela é ácida. Os alimentos ácidos, né? A ingestão contínua e excessiva desses alimentos, então, vão levar, então, à desmineralização, essa perda, né, da estrutura dentária. Então, o uso constante também de café, chamate, repositores minerais, né, bebidas alcoólicas como cerveja e vinho, né, que não só tem um pH mais ácido, mas também pode levar a episódios de vômitos recorrentes, né, o uso abusivo do álcool, né, levar a episódios de vômito crônico. As frutas que apresentam um pH aí de 1 a 3, um pH bem baixo, né, como limão, laranja, uva, morango, abacaxi. Outros alimentos com pH em torno de 3,5 a 5, que ainda leva à desmineralização da estrutura dentária, como disse, o pH crítico é de 5,5. Então, nós temos aí o caju, manga, kiwi, tomate, maçã, né, são alguns exemplos. Já outras frutas que apresentam um pH acima de 5, que já é mais recomendado, né, principalmente para pacientes que sofrem desse tipo de distúrbio. Então, nós temos aí mais favoráveis, né, o consumo de mamão, abacate, pinha, a banana, né, as nozes. Lembrando que os condimentos também podem ter um pH mais ácido, como molho de pimenta, pepinos em conserva, vinagre. Então, os indivíduos que gostam de temperar salada, né, com vinagre, limão, e apresentam essas lesões, devem evitar o uso desses tipos de alimento. A ingestão de drogas como vitamina C efervescente, né, que é a base de ácido ascórbico, né, aspirina C, né, e outros medicamentos como anti-inflamatórios não esteroidais, antidepressivos, antihistamínicos e diuréticos, que levam a uma diminuição do fluxo salivar, prejudicando então esses indivíduos, né, pela falta de proteção que a saliva exerce, né, na realização da capacidade tampão em busca de neutralização dos ácidos. Então, eles perdem essa proteção da saliva. Um fator coadjuvante no aparecimento e principalmente a aceleração das lesões de biocorrosão é a escovação dental, quando realizada imediatamente após um episódio de desafio à ácida dentição. Então, nós recomendamos que esses pacientes não realizem escovação dentária logo após um episódio de vômito ou consumo de alimentos mais ácidos, justamente para não acelerar, né, a destruição da estrutura dentária. Em relação ao tratamento, então, nós temos que, primeiramente, realizar o controle dos fatores etiológicos, né, definir qual é o fator etiológico principal e realizar o controle desses fatores
para que essas lesões não perpetuem, né, e não atinjam também outros elementos dentários. Podemos indicar o uso de um dessensibilizante, caso o paciente apresente sensibilidade dentária, e podemos realizar restauração ou cirurgia periodontal de recobrimento radicular, dependendo do caso. Por exemplo, em defeitos menores de 1 milímetro de profundidade, pode ser indicado o recobrimento radicular. Porém, quando eu tenho lesões com mais de 1 milímetro de profundidade, a restauração já é indicada. Quanto à hipersensibilidade dentária, nós podemos indicar terapias obliteradoras que vão buscar obliterar os túbulos dentinários e assim diminuir a sensibilidade após um desafio ácido ou então nos casos de abrasão também. Então, essas terapias são à base de nitrato de prata, cloreto de zinco, fluoretos, cloreto de estrôncio e oxalato, que vão buscar, então, obliterar a entrada dos túbulos dentinários e diminuir, assim, a sensibilidade dentária. Outras terapias nós temos à base de nitrato de potássio, né, que busca fazer uma anestesia, uma analgesia das fibras nervosas. Então, podemos usar géis desensibilizantes ou pastas e, em outros casos, também podemos fazer o uso da laser terapia, um laser de baixa potência, que tem uma ação de bioestimulação sobre o elemento dentário, levando à formação de dentina reacional e também diminuindo, assim, um processo inflamatório que possa estar ocorrendo. Quanto à restauração, nós devemos, primeiramente, realizar uma análise oclusal prévia, né, para detectar qualquer interferência oclusal que possa estar ocorrendo nos dentes envolvidos. Se eu for realizar, então, a restauração, é necessário que seja feito o afastamento gengival, com o uso de fio afastador, quando realizarmos isolamento relativo, ou grampo retrator número 212, se for possível, o isolamento absoluto. Quanto ao material restaurador, podemos utilizar o cimento de ionômero de vidro, que tem liberação de flúor, que ajuda também na diminuição da sensibilidade dentária, ou resinas compostas, que são mais estéticas e também têm um melhor comportamento biomecânico. No caso, a resina composta mais indicada atualmente é a nanoparticulada, né, por apresentar uma melhor lisura de superfície, melhor acabamento e polimento, diminuindo assim a retenção de biofilme sobre a estrutura dentária. Lembrando que essas cavidades apresentam um alto fator C de 5, então devemos adotar a técnica incremental. E quanto aos sistemas adesivos, né, quais que devemos utilizar? Nós temos sistemas adesivos autocondicionantes no mercado e de condicionamento ácido total. Qual seria o mais indicado para esse tipo de lesão? Segundo os estudos mais recentes, né, realizados pela equipe do professor Alessandro Logércio e publicados na Journal of Dentistry, nós temos que o mais indicado hoje seria o condicionamento ácido total, né, porque ele vai apresentar uma menor... não apareceu a imagem que eu queria mostrar para vocês, mas seria a aplicação do ácido sobre toda a cavidade, né, sobre esmalte e dentina, e esse estudo dele que eles realizaram uma revisão sistemática da literatura com meta-análise, e eles concluíram que a realização de condicionamento ácido total e o uso desses sistemas adesivos não mostrou diferença na sensibilidade pós-operatória ao longo do tempo. Eles coletaram estudos de até 5 anos. E utilizando esses sistemas adesivos, as restaurações de lesões cervicais não cariosas também apresentaram menor descoloração marginal com o tempo. Então, eles compararam os sistemas adesivos de condicionamento ácido total e autocondicionante. E eles verificaram que não havia diferença entre sistemas adesivos em relação à sensibilidade pós-operatória, porém, com condicionamento ácido total, houve uma menor descoloração marginal com o tempo. E se eu utilizar o sistema adesivo autocondicionante ou universal?
eu devo realizar, então, um condicionamento seletivo do esmalte por 15 segundos, que seria a aplicação do esmalte apenas na aplicação de ácido, apenas na região de esmalte, onde a dentina, o adesivo vai agir de forma autocondicionante. E por que eu devo aplicar, então, o ácido na região do esmalte também? Porque, segundo os estudos também realizados pela equipe do professor Logércio, observou-se que para lesões cervicais não cariosas, quando se realiza-se o condicionamento seletivo do esmalte, eu tenho restaurações com maior longevidade ao longo do tempo, porque o ácido ele é capaz de desmineralizar a estrutura de esmalte e conferir, assim, então, uma maior resistência adesiva do adesivo com a estrutura dentária. A restauração, então, é uma maneira efetiva de melhorar a distribuição das tensões que incidem sobre o dente, já que essa restauração pode verdadeiramente modificar a localização e a intensidade dos pontos de concentração de tensões, reduzindo sua severidade e prevenindo uma posterior deterioração da estrutura dental. Então, é uma forma da gente evitar que essas lesões aumentem de tamanho e aí a gente consegue redistribuir também a concentração de tensão sobre o dente. Como considerações finais, temos que os efeitos dos desgastes dentários cervicais são cumulativos e progressivos durante a vida dos pacientes. A história do paciente é muito importante, uma vez que revela hábitos de higiene, dieta e presença de parafunção. Então, é importante a gente realizar uma anamnese bem feita, né, conversar com o paciente para tentar descobrir o que está ocasionando essas lesões. Então, a importância do dentista no diagnóstico dessas lesões é fundamental para a condução do tratamento de forma correta, diminuindo os insucessos consecutivos. Então, é importante a gente identificar essas lesões, orientar bem os nossos pacientes, realizar a melhor forma de tratamento possível e, dependendo de cada caso, também realizar um encaminhamento médico para esses indivíduos. Essas foram as referências que nós utilizamos, algumas das. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Deixo aqui o meu contato, caso queiram me enviar algum e-mail para tirar alguma dúvida. E fico também à disposição do Telesaúde para responder os seus questionamentos, né, enviar algumas mensagens. E, então, desde já eu agradeço a